Olá, muito boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O recurso do INSS contra a revisão da vida toda começa a ser julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do ano passado permite que segurados possam escolher a regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria. O INSS recorreu e a Corte Superior vai analisar o recurso apresentado contra a medida. O julgamento está marcado para acontecer até o dia 21 de agosto no plenário virtual. Em dezembro de 2022, o STF decidiu pela aplicação de regra mais vantajosa à revisão do recebimento de segurados que tenham pedido a aposentadoria antes da lei que criou o fator previdenciário e alterou a forma de apuração dos salários de contribuição para efeitos de cálculo de benefício. Até então, só eram consideradas as contribuições a partir de julho de 1994, início do Plano Real, o que prejudicava beneficiários que tiveram salários mais altos antes do período. Contra a decisão, o INSS argumentou que somente a partir do julgamento dos embargos de declaração vai ser possível definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro e mensurar as condições estruturais necessárias e o cronograma para o cumprimento da decisão. O INSS pediu ao STF para não pagar os atrasados dos aposentados e pensionistas que estão esperando o desfecho desta ação por décadas. Isso aconteceu no direito previdenciário e vai contra a lei da Previdência Social, que determina o pagamento dos atrasados dos últimos 5 anos. De acordo com o INSS, a revisão pode causar impacto direto de 120 bilhões de reais e de 360 bilhões de reais ao longo de 15 anos. A medida envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos. E nos destaques internacionais, um dia após o assassinato de Fernando Villavicencio, o carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Stephanie Puente, foi alvo de tiros. O atentado aconteceu na cidade de Quevedo, localizada na província de Los Rios. A imprensa equatoriana noticiou que Puente dirigia seu carro, onde também estavam seu pai e um funcionário, quando foi interceptada por 2 homens. Eles atiraram contra o para-brisa do veículo ao lado do motorista e fugiram. Uma das balas atingiu de raspão o braço esquerdo da candidata. E uma equipe do FBI, a Polícia Federal Americana, deve chegar ainda hoje ao Equador para investigar a morte do candidato à presidência Fernando Villavicencio. O assassinato, que aconteceu na quarta-feira, abalou o país a poucos dias das eleições presidenciais. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, disse que os Estados Unidos aceitaram um pedido de ajuda para investigar o assassinato de Fernando Villavicencio. A justiça equatoriana declarou prisão preventiva para os 6 colombianos que foram detidos por suposto envolvimento no crime. O governo afirma que eles integram uma organização criminosa, mas não explicou qual era. Ontem, nas redes sociais, pessoas encapuzadas dizendo que faziam parte da organização criminosa Los Lobos, que tem ligação com cartéis mexicanos de drogas, reivindicaram o crime. Horas depois, membros da facção desmentiram a autoria do assassinato. Dias antes do atentado, Villavicencio havia recebido ameaças de morte de um cartel mexicano. Após um velório privado apenas para familiares e amigos na tarde de ontem, o funeral ainda não está previsto. A morte do candidato, que se autodefinia de esquerda, deixa sem candidato seu partido, que tenta definir qual será o nome que vai substituí-lo nas eleições do dia 20. O presidente Guilherme Lasso modificou o decreto do estado de exceção de 60 dias que adotou depois do assassinato. Ele retirou a proibição de reuniões em locais públicos. O motivo seria a impossibilidade de realizar eleições sem aglomeração. A Organização Mundial da Saúde informou que os casos de Covid-19 detectados em todo o mundo
aumentaram 80% no último mês, embora a mortalidade tenha sido reduzida a cerca de 60%. Os dados publicados nesta sexta-feira coincidem com um aumento perceptível da circulação de uma nova variante do vírus em países como Estados Unidos, Reino Unido e França, em pleno verão no hemisfério norte. Segundo o informe semanal da OMS, entre 10 de julho e 6 de agosto foram reportados cerca de 1,5 milhão de casos, um aumento de 80% em relação aos 28 dias anteriores. O número de mortes caiu 57% e ficou em 2.500. A organização alertou que os números não refletem a situação real, já que os testes de diagnóstico e o monitoramento da pandemia despencaram. A OMS informou que mais de 17% dos casos de Covid-19 reportados em meados de julho foram atribuídos à variante EG.5, atualmente a mais detectada e que pode ser a responsável pelo recrudescimento. As autoridades sanitárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, França e Japão também anunciaram altas nos casos, embora modestas. Especialistas listaram aglomerações causadas pelas férias e uma diminuição da imunidade como possíveis motivos para o aumento de infecções. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até mais!